Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero trazer mais informações a respeito de como foi o meu procedimento, de tudo que aconteceu comigo antes, durante e depois da minha cirurgia. Contar para vocês como é que eu estou hoje. Resolvi trazer esse relato porque eu recebi um comentário recente de alguém que também descobriu que tinha algum probleminha ali na tireoide e vai precisar talvez passar por uma cirurgia. Quero contar tudo para vocês como é que foi comigo, com o intuito mesmo de ajudar, porque eu sei que tem pessoas que, assim como eu, descobrem a situação de algum probleminha e ficam desesperadas. Quando eu descobri, eu fiquei desesperada. E a minha primeira reação foi procurar informações a respeito de tudo que estava acontecendo comigo. Mas antes de mais nada, se você já me acompanha aqui, já conhece toda a minha história, já curte esse vídeo, tá? Para me ajudar a engajar, sim, para que ele chegue a outras pessoas, o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas que precisam assistir isso. E se você ainda não está inscrito nesse canal, mas gosta de me acompanhar, por favor, já se inscreva. Pode deixar aqui abaixo um comentário. Toda vez que eu posso, eu leio e respondo. Mas se eu não responder também, não precisa vocês ficarem chateados comigo, tá, gente? É muito comentário, eu já tenho bastante vídeo aqui e às vezes eu não consigo visualizar todos os comentários. Se vocês quiserem também, podem me acompanhar lá na rede social vizinha. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. E é isso, né? Feito o meu merchan, quero falar pra vocês também, não sei se vocês estão percebendo. Olha a diferença. Olha a pessoa como tá iluminada, clareada. Meu Deus do céu. Ganhei um presentinho de mami, poderosa, claro, como sempre, né? Tudo que eu ganho vem dela. E aí eu tô mais empolgada pra gravar. Vamos ver se vai dar certo. Trazer mais conteúdos aqui pra esse canal, de tudo que eu gosto de falar. Espera, vamos ver como é que tudo vai acontecer. Agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês eu não fiz o meu procedimento no público, né? No hospital público. Nesse momento, gente, eu tinha me organizado a minha vida para que eu pudesse custear um plano de saúde. Então, quando eu comecei a fazer os exames todos para que realmente eu me dei conta que havia um problema sério na minha tireoide, eu já estava com o meu plano de saúde. Esse é um luxo que eu me dou, não é uma coisa barata, mas eu não abro mão de ter. E principalmente agora, porque eu vou precisar fazer esse acompanhamento anual não, semestral, por conta da tireoide. E o que é que acontece? Eu fiz todos os meus exames, fiz o meu procedimento e faço o meu acompanhamento na rede privada. Isso me ajudou bastante a antecipar tudo o que aconteceu, porque eu já li relatos de pessoas que têm 2, 3, 4, 5 nódulos e infelizmente não tem acesso a resolver isso rápido. Muitas vezes o nódulo cresce demais e ele fica ali, sabe, sem ter como resolver rápido, porque existe uma fila de espera. A gente sabe de todos os procedimentos como acontecem na rede pública. Não estou falando mal, me entendam. Estou informando que é mais rápido quando você pode pagar, infelizmente, porque a fila é enorme. E aí eu fiz todos os meus procedimentos, né? O pré, o durante e o pós-operatório, tudo acompanhadinho na rede privada. Segunda coisa, eu tinha um nódulo só, gente. Era somente um nódulo. Porém, quando o médico ele abriu para me operar, foi descoberto que o meu problema real, que foi a primeira coisa que eu fui buscar, eu operei porque o nódulo estava crescendo, mas eu procurei um endocrinologista porque eu me sentia extremamente cansada. Eu tinha um cansaço que, sabe, as pessoas falavam, meu Deus do céu, você é muito preguiçosa. As pessoas comparavam aquilo com preguiça e não era. Eu simplesmente não tinha disposição para fazer coisas simples. Se eu varresse uma casa, eu precisava deitar depois. Varria uma casa e já ficava morta de cansaço. E isso já estava me afetando, assim, em áreas, sabe, extremas da minha vida. Porque eu preciso sair, eu preciso socializar, eu preciso trabalhar.
e para isso eu preciso ter energia. E era o que estava me faltando naquele momento. Então, eu procurei um endocrinologista. Já sabia, na verdade, da presença do nódulo, só que eu nunca tinha parado para cuidar. Aí, quando eu fui para o endocrinologista, eu já cheguei com essa informação. Olha, doutor, eu tenho um nódulo na tireoide. Falei para ela o tamanho que tava, falei que eu nunca tinha feito nenhum tipo de punção, porque eu me acovardei de fazer o exame. Eu já tinha passado por uma outra médica clínica, no caso, que assim acompanha a minha mãe, uma médica que ela sempre vai, só que eu não tive coragem de fazer. E o outro médico endocrinologista que eu fui, eu não senti muita, sei lá, muita firmeza nele em prosseguir com aquele tratamento ali. Aí agora, depois da pandemia, eu falei, eu vou dar uma atenção a isso aqui, né? Vamos descobrir por que eu tô assim. Eu achei que era até por conta de estar muito tempo parada dentro de casa, que o meu corpo tinha dado uma estacionada. Só que eu não tinha mais ânimo para fazer nada, gente. Uma simples caminhada. Eu não tinha ânimo para uma simples caminhada. Foi aí que eu decidi procurar a fundo para saber. Achei que era algum problema de vitamina, alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei lá com essa informação, a endocrinologista, ela me pediu novamente ultrassonografia da minha tireoide para entender como é que estava esse nódulo. E aí que eu descobri que ele já tinha crescido 1 centímetro. Quando eu descobri, ele já tinha 1,5 centímetros. E no dia que eu entreguei o segundo exame, isso 2 anos depois. Em média 2 anos, porque eu descobri em 2019, né, no meado de 2019, e voltei pro médico já em 2022 para resolver essa questão. No começo de 2022 eu comecei a fazer exames. E quando eu voltei lá, já tinha crescido 1 centímetro. Aí eu até estranhei, eu falei, não, doutor, eu tenho o exame, eu até procurei, né, o pedido de punção que o médico me passou para ver se eu tinha me equivocado na informação. E aí eu olhei e não, realmente o nódulo ele tinha crescido. Quando eu entreguei isso a ela, ela me recomendou que fizesse a punção e ela foi assim, cirúrgica comigo. Ela não deixou nem eu titubear, porque ela sabia que eu ia enrolar e não iria fazer o exame. Então, eu fui, respeitei, né? Falei, vamos lá, vou me cuidar direitinho. Fui e fiz a punção. Gente, no final das contas, nem era o bicho de 7 cabeças que eu tava criando. É um exame simples, é indolor. Eu digo que eu não senti nada, tá? A minha punção foi com agulha fina. Aí a médica que realiza o exame, ela vai colocar um aparelho de ultrassonografia para achar o nódulo. E aí coloca a agulha, esfrega 3 vezes e retira o líquido de lá dentro do nódulo e retira. Depois do exame, a gente fica com uma sensaçãozinha na garganta como se fosse gripar, sabe? Aquele arranhão leve na garganta, mas nada que te impeça de viver ou que te deixe, sabe, de atestado ou paradas ou qualquer coisa do tipo. Depois que eu fiz o exame, que eu levei para ela, a primeira suspeita da médica foi que o nódulo ele era cancerígeno. No meu exame, ele constava que tinha possibilidade daquele nódulo ser cancerígeno. Gente, quando a médica me perguntou se ninguém nunca tinha estudado, se na minha família tinha casos, eu fiquei estagnada. Na hora, assim, meu mundo parou e eu fiquei sem ar, sem saber, sem ação, sem chão, sem saber como reagir. E aí eu fiquei super desesperada. Pensa que eu quase... Nossa, no primeiro vídeo que eu gravei, eu tava super já desanimada de viver. Eu achei, poxa, agora que eu vou morrer mesmo, né? Que na minha família não tem, aí aparece logo em mim. E daquilo ali, eu tive que ir pro cirurgião para conversar a respeito do nódulo, né? De tudo que estava acontecendo com aquele nódulo. Para enfim saber se eu ia precisar ou não de passar por um procedimento cirúrgico. Quando eu levei o exame pro cirurgião, ele me deu uma acalmada, né? Me contou assim, ó, o exame da punção, ele retira, por exemplo, deu exemplo, 10 células de dentro do nódulo. 5 podem ser cancerígenas e 5 não. Como fica essa dúvida, você pode fazer 2 coisas. Uma, ou você opera e retira o nódulo, já que ele está crescendo, ou você repete o exame para ver se aconteceu algum tipo de informação equivocada.
Gente, como o meu nódulo, ele não estava estagnado, ele estava crescendo, o médico me disse, o mais certo é que você opere, porque ele está crescendo agora e continuará crescendo. Ele ficava nesse lugar aqui, nesse lado aqui do meu pescoço, lado direito, e já estava aparente. Antes de eu operar, as pessoas já conseguiam ver o nódulo, ou seja, ele ia continuar crescendo e ia ficar assustador a situação ali, né? Eu com aquela bola no pescoço. Então eu falei assim, ó, doutor, eu tô com coragem de fazer isso hoje, então eu prefiro optar logo pela cirurgia. Aí a gente começou os preparativos, né? Eu fiz alguns exames simples, nada muito complexo. Só que você precisa passar por esses exames. Na verdade, toda pessoa que vai passar por um procedimento cirúrgico realiza esse tipo de exame. Fiz exame de eletrocardiograma para saber como é que estava aí meu coração. Fui liberada pelo cardiologista. Fiz exame também de laboratório para saber como era o tempo de coagulação, se estava tudo tranquilo nesse sentido aí. Não sei explicar muito bem a vocês, tá, gente? Que eu não tenho competências para falar com termos médicos ou coisa do tipo. E depois fiz também uma consulta com um anestesista para saber se estava tudo ok, né? Se daria certo eu passar por um procedimento. Se eu teria algum tipo de, sei lá, contratempo ali com relação à anestesia. Porque a anestesia da cirurgia de tireoide é uma anestesia geral. Você vai dormir, vai ser operada, e vai acordar já tranquilinho. Eu fiquei muito apreensiva com a questão da anestesia, porque eu nunca tinha feito uma anestesia geral. E aí eu não sabia, né, o que é que poderia acontecer. E esse era o meu medo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu estava liberada, eu era uma paciente de baixo risco, tá? Não tive nada que me impedisse de fazer a cirurgia. Então isso também ajudou a adiantar o meu processo. Tendo a cirurgia marcada, fui para o hospital, fiquei lá apenas uma noite, né? Entrei mais ou menos 11 horas da manhã. No outro dia, 2 da tarde, eu já estava liberada para ir embora. Durante o procedimento da cirurgia, o médico descobriu que, além do nódulo, eu tinha problema em uma das minhas paratireoides. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês se eu não estou enganada. Nós temos dois lados, né, da tireoide, e nesses dois lados, 2 paratireoides para cada lado. Eu acho que é mais ou menos isso aí. E uma delas estava funcionando mal, que era o que estava fazendo eu ficar indisposta, que estava mexendo com o meu apetite, por exemplo. Eu comia, mas eu ficava sempre insatisfeita. Comia só por comer, sabe? E isso estava fazendo com que eu engordasse bastante, tá? E descontrolando todo o meu corpo, todo o meu organismo. Eu não sabia que a relação era daí. E essa parte o médico só descobriu lá na hora da cirurgia, quando estava já tudo aberto. Nenhum dos meus exames apontava problema na paratireoide. Todos eles relacionados somente ao nódulo. E aí, quando ele abriu, ele viu. A minha cirurgia demorou um pouquinho a mais por conta disso, porque precisou retirar essa paratireoide. E daí, eu fiquei bem, né? Fiz tudo bonitinho. Faz a cirurgia, aí eles vão colocar um drenozinho, você fica com aquele dreno ali pra retirar o restante de sangue, né? Eu não sei se é bem sangue aquilo que continua saindo. Mas aí, depois que eles te liberam, você retira. O meu, no caso, foi retirado no hospital mesmo, tá? Eu vim pra casa com curativo já. Eu já vi pessoas que levam aquele dreno pra casa, vi vídeo de pessoas que levam o dreno pra casa, mas o meu, ele já tinha parado de sangrar, né, de sair aquele resto de qualquer situação que tava aqui. Então, eu não precisei trazer pra casa. No hospital, eles tiraram, limparam o meu curativo, trocaram e eu vim pra casa tranquila. Cheguei em casa, no primeiro dia, gente, eu não conseguia mais dormir de frente, porque depois da cirurgia, a gente fica, né, meio cansado, meio sonolento da anestesia ainda, de resquícios da anestesia. E eu fiquei deitada de frente o tempo inteiro, porque não pode deitar de lado. Só que eu não consegui. Então, chegando em casa,
eu arrumei o meu pescoço assim. Eu colocava a mão assim e deitava e dormia assim, segurando aqui. Que era pra não atingir, né? Não acontecer nada com o curativo, que ficava bem aqui nessa região. E até aí foi tudo certo. E assim eu segui dormindo de lado. Não pode, tá, gente? Tem que dormir de frente. Eu fiz isso porque eu arrumei um jeito e aí eu conseguia ficar a noite toda ali paradinha e descansar ao mesmo tempo. Porque é super cansativo também depois, né? Quando você tira ali, quando você vem do pós. É uma coisa que eu sentia. Eu não sentia dor, mas é uma agonia, sabe? De ficar assim muito tempo sentada. Eu ficava sentada, porém cansava bastante. É um cansaço assim, próximo da região do corte, como se você tivesse com peso puxando. Mas nada dolorido não, tá, gente? Dor mesmo eu só vim sentir depois, assim. Hoje eu sinto um pouquinho de dor aqui em cima da cicatriz, mas não é uma dor insuportável. É porque a carne se formou de volta e aí ela viveu, né? Digamos assim. Voltou a viver essa parte do corte aqui, tá passando sangue, tá tudo certinho. Então tende a ficar um pouquinho dolorido, mas não é nada que vocês não vão suportar. Tá vendo que eu toco em cima? Hoje eu faço uma massagenzinha, porque eu tenho tendência a queloide. Então eu preciso fazer uma massagem. Deixa eu me aproximar. Ó, vocês conseguem ver daí? Aí eu preciso fazer uma massagenzinha assim em cima, que é pra não ficar tão inchado, né? Era pra eu ter ido numa dermatologista ver essa questão da cicatriz, porque tem como ficar bem brandazinha. Porém, eu não fui. Enfim, mas é bem tranquilo, tá bem fechadinho. Eu operei em novembro, estamos em fevereiro. Inclusive, já tenho janeiro, fevereiro, 2 meses de operada. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Com 15 dias já tava colado. Bonitinho já, tá? Estava com a marca ainda, né? Com restinho de sangue do lado do fechamento. Mas nada de dor, nada de problema nenhum. Um mês depois eu já tava assim, mais firme pra sair. Não fiquei logo bem, tá? Porque cansa um pouco você ficar transitando, andando ou muito tempo sentada. Eu fiquei bastante tempo pra conseguir ficar sentada assim, realizar coisas como, por exemplo, estar no computador sem sentir um mal-estarzinho. Porém, um mês depois eu já tava tranquila. E uma coisa importante, evitei tudo que o médico disse. Não pega em vassoura, gente, de jeito nenhum. Não vai varrer casa, não vai lavar prato, porque parece simples, mas são coisas que faz toda a diferença na sua recuperação. A gente em casa tem a minha sobrinha, que ela era bebezinha, mais bebezinha ainda quando eu fiz a cirurgia. E eu não pegava ela de jeito nenhum, porque até o peso do bebê poderia me afetar de uma maneira negativa, né? Fazer com que estufasse ou demorasse mais de recuperar. E graças a Deus, minhas situações deram todas certo. Eu continuava fazendo curativo todos os dias. Você toma banho, aí você lava com sabão. Usava sabão de coco, tá? O sabão que você tem que usar pra lavar é o sabão de coco. E aí, enxugava e passava um álcool 70, somente. Era isso que eu fazia, eu fiz por muito tempo, até que eu percebi que a pele já tinha fechado, certo? Hoje eu continuo dando uma lavadinha com sabão. Acelera muito, gente, faz toda a diferença o sabão de coco. Utilizem o sabão de coco, porque faz toda a diferença. E já fechou, tudo tranquilo. Outra coisa, quando vocês fizerem esse procedimento, no meu caso, eu só tirei metade. Eu tenho a outra metade da tireoide. Então, assim, eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Eu não precisei fazer nenhum tipo de reposição. Confesso a vocês que ainda não fiz os exames, né, de novo, pra acompanhar como é que tá os níveis do meu corpo. O TSH, o T3, o T4, não fiz ainda,
Mas quando eu voltei lá no médico, no cirurgião, pra fazer a minha revisão, ele me perguntou coisas como: você está sentindo sono excessivamente ou está com dificuldade de dormir? Eu não tenho nada disso. Ou se o meu apetite, por exemplo, ele mudou, se eu tô comendo muito ou se eu tô comendo pouco. Eu acho que eu tô normal, eu como e me sacio. Eu não fico querendo mais ou ansiosa para comer mais, além do que vai me alimentar. Então, ele disse, de acordo com essas informações, está tudo correndo perfeitamente. Outra situação é remédios. Não tomo nenhum tipo de remédios. Como eu tenho metade, está sustentando o meu corpo, está dando tudo certo. Eu não preciso fazer nenhum tipo de reposição hormonal. A pessoa que retira toda a tireoide, ela vai precisar fazer essa reposição, porque a tireoide é um órgão super importante. Um órgão pequenininho que opera seu corpo inteiro. É por isso que algumas pessoas precisam tomar medicamento. Graças a Deus eu não precisei, que eu só tirei metade. E tá tudo certo. No mais, gente, é isso. Tudo que foi de recomendado, eu segui à risca. Me alimentei bem durante o pós-operatório. E isso foi total diferença para mim, porque ajudou a sarar mais rápido. E até hoje eu evito algumas coisas como um peso excessivo, por exemplo. Eu só pego até onde eu alcanço, sabe? E depois que eu fiz essa cirurgia, minha vida virou outra. Agora eu não faço nada mais excessivamente. Até na questão de ansiedade, eu sinto que eu melhorei demais, sabe? Então, se você tem um problema na tireoide, está precisando fazer exames, não deixa para depois, não prioriza outra coisa, prioriza você mesmo. Corre atrás dessas situações, porque um problema que parece pequeno pode se tornar algo grande. Eu resolvi trazer esse vídeo também porque uma pessoa próxima, não alguém assim que eu tinha uma intimidade, mas eu achei super, foi para mim assim um baque, saber que alguém que eu conhecia morreu com uma situação dessa. Eu não tô dizendo aqui, não quero assustar ninguém, dizer que ninguém vai morrer com problema na tireoide. Mas toda doença não tratada pode sim levar à morte. Ou seja, se você sabe que precisa de cuidados, por favor, procure o médico, tá bom? A gente procura informação na internet para se acalmar, sim. Mas o mais certo é procurar um médico e seguir as recomendações, fazer os exames, fazer tudo direitinho. Se você tem possibilidade de fazer isso, faça, não deixe para depois, certo? Hoje eu tô bem, hoje eu tô super disposta, graças a Deus, graças também a ter dado atenção ao meu problema, que parecia algo tão simples, e as pessoas sempre comentavam comigo: ah, eu conheço fulano que teve, eu conheço ciclano que precisou operar também. Então, as pessoas hoje veem como um problema minimizado porque é super comum, só que realmente precisa ser dada atenção para que não se torne algo mortal, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude alguém aí, como eu procurei vídeos e que me ajudaram, tá? Quando eu for fazer os meus exames, resolver tudo bonitinho, saber como é que tá, como é que meu corpo tá funcionando só com metade da tireoide, eu trago aqui pra vocês as informações e até o próximo vídeo, gente. Beijos, obrigado por ficar aqui comigo.